tarde. Meu nome é Ana Marcela Ardila, sou professora de Sociologia da UFMG e atual coordenadora do curso de pós-graduação em Sociologia. Hoje temos a alegria e o honor de ter a participação do professor João Roberto Martins Filho na realização de nossa palestra inaugural e vamos ter hoje um dia muito especial, vamos ter a participação dos professores neste canal de YouTube neste canal, e no YouTube estará a participação dos estudantes e do público em geral que está interessado neste tema. Eu vou pedir inicialmente para a professora Cristina fazer a apresentação do professor, posteriormente teremos a palestra e mais ou menos em torno de 40 minutos, e posteriormente teremos o debate e a realização das perguntas. Eu vou agradecer, então, a professora Cristina, começar hoje essa participação e apresentação do professor. Muito obrigada pelo aceito de participar, professor. Boa tarde a todos. Agradeço a professora Ana Marcela, que me passou a palavra, e agradeço imensamente ao professor João Roberto por ter aceito o nosso convite. É um momento muito especial, porque meu professor favorito da graduação vai dar a aula inaugural do programa de pós-graduação em Sociologia, onde hoje eu atuo como professora. Então, eu vibrei quando eu apresentei o seu nome para o programa de pós como uma possibilidade para a aula inaugural. Todos, por unanimidade, ficaram muito empolgados e pediram para eu entrar em contato, para que você participasse. Então, eu estou muito contente de poder vivenciar novamente uma aula sua, né? O professor João Roberto é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, e coordenou de 1996 a 2016 o Arquivo de Política Militar Ana Lagoa, da UFSCar, um arquivo muito importante, do qual nós, ex-alunos, temos muito orgulho. Eu lembro de quando estava começando esse momento, né, o orgulho que nós tínhamos desse arquivo. O professor foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, na Faculdade de Artes e Ciências Sociais da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, e no Latin American Center da Universidade de Oxford. Ocupou a Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais, patrocinada pela CAPES e pelo Itamaraty, no King's College, de Londres, e por 2 vezes a Cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros na Universidade de Leiden, Holanda. Tem uma quantidade imensa de livros e coletâneas publicadas, uma grande referência, e vai falar para a gente hoje sobre o grande assunto do momento. Então, nos sentimos muito honrados e agradecemos demais a sua colaboração, a sua participação nesse momento. Um grande abraço, professor João. E, por favor, pode iniciar a sua palestra. Muito obrigado. Eu espero que os sons aqui no bairro, não é um bairro silencioso, mas sabe como é, né? Não atrapalhem. Cristina, muito obrigado pelo contato. Todos os colegas do programa de pós-graduação em Sociologia da Federal de Minas Gerais, eu agradeço, que é uma grande honra. E, na verdade, quando me aposentei em 2016, logo tive um incidente de saúde. Dizem que muitas vezes, quando o professor já mais velho aposenta, aí é que ele tem problema de saúde, porque estava tudo represado, e, sinceramente, achei que não ia voltar a esse tema de relações civis militares. Mas eu fui atropelado pela situação, e a partir do início do governo, um pouco antes do presidente Bolsonaro, um pouco antes da posse do ex-capitão do Exército, eu já tinha aceito um convite da Associação Brasileira de Ciência Política para escrever um pequeno artigo, que eram 3 páginas, eu confundi, acabei escrevendo um artigo muito grande, que depois foi publicado na revista Perseu, da Fundação Perseu Abramo. Eu acabei sendo atropelado por isso, porque a gente, na Fundação Perseu Abramo, foi criado um grupo de estudos dos militares, que tinha praticamente todos os principais pesquisadores civis, mais o ex-ministro Celso Amorim, mais o Genuíno, mais o Zaratini, mais um pessoal intelectual
da direção do PT, e nós nos reunimos todos os meses, e isso me ajudou muito a entender o que estava acontecendo, e a gente formou logo uma espécie de consenso sobre o que estava acontecendo. Dois consensos apareceram naquelas reuniões já em março, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, as reuniões eram realizadas em São Paulo, então na sede da Fundação Perseu Abramo. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que nós não tínhamos percebido esse processo esse projeto Bolsonaro dentro das Forças Armadas. Eu vou ler aqui uma declaração de um ex-professor meu, viu, Cristina? Hoje em dia eu posso dizer que meu amigo, que é o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Ele disse outro dia numa entrevista, agora há pouco tempo, não houve uma efetividade na instalação da democracia. Confesso que nós nos enganamos. Achei que depois da Dilma estávamos avançando com velocidade de cruzeiro. Superestimamos a consolidação da democracia. E confesso que tudo que estudei não ajudou a prever que o Brasil seria tomado de assalto por um governo de extrema-direita. Muito bem. Essa mesma declaração nós podemos, limitando a abrangência dela, fazer nós, com poucas exceções, estudiosos do tema militar no Brasil. Até hoje eu me pergunto como é que nós não percebemos o que estava acontecendo. Eu acho que, talvez, pensando aqui para essa aula inaugural, eu acho que o principal efeito foi a confiança que nós tínhamos que o comandante do Exército, o general Vilas Boas, era um homem moderado. Esse foi o principal efeito que provocou esse efeito de não ter clareza do que estava acontecendo. E eu acho também que, para pelo menos limpar um pouco a nossa barra, havia muita dissimulação nessa operação. Tá? Então, vou fazer uma exposição aqui que vai tentar mostrar mais ou menos como é que a coisa foi se dando, mas isso é porque nós já sabemos hoje. Nós tivemos acesso a fontes que nós não tínhamos. Eu vou dizer quais são essas fontes. Em primeiro lugar, o vídeo que nós vamos passar, que mostra o Bolsonaro fazendo o pré-lançamento da campanha dele em novembro de 2014, de forma completamente ilegal, porque não havia ainda campanha eleitoral, tinha acabado de acontecer a campanha de 2014, numa repartição pública, e pior, numa instalação militar. Esse vídeo eu não sabia. Quem sabia desse vídeo há muito mais tempo era o professor Pinheiro, meu colega, Lerner, da Universidade Federal de São Carlos, que teve uma perspicácia maior para ver essas coisas. O outro vídeo que nós vamos, se possível, passar, nós temos bom, não sei se nós vamos poder passar isso, se houver problema de som, que é um vídeo do general Arjax Pinheiro fazendo campanha eleitoral pró-Bolsonaro. Depois teve esse livro do Cunha, que revelou as reuniões que houve entre militares e o vice, né? Quer dizer, que ainda no governo da Dilma. E, finalmente, uma grande conquista nossa, que é o fato de que a conquista nossa é modo de falar, porque foi a publicação do livro Depoimento do general Vilas Boas, onde tudo fica muito claro. Mas isso foi agora, no começo desse ano. Então, eu vou tentar abordar o tema em 5 tempos. Eu já faço uma ressalva. Eu dei aula durante 12 anos no secundário. Na verdade, eu dei aula para o aluno mais difícil que existe, que é o aluno de supletivo, e depois, basicamente, o aluno de supletivo. São alunos já que perderam a época certa de fazer a escola, então eles são todos trabalhadores já, uma das classes, a maioria eram guardinhas, e eles têm uma perspicácia tremenda. Então, eu recomendo para vocês, se um dia vocês derem aula com o público como esse, não fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou falar que nós vamos expor a coisa em 5 tempos. As origens desse comprometimento, depois a campanha eleitoral, depois os primeiros tempos do governo, depois o ponto que nós chegamos hoje, e depois talvez algumas pinceladas sobre o que pode acontecer. Eu digo isso pelo seguinte, porque a pior coisa que você pode fazer numa sala de aula do tipo que eu dei aula durante 12 anos, você não pode levar nada anotado, senão o aluno vai pensar que você é burro, né? Como é que você leva uma coisa anotada e não sabe de cor aquela coisa? Então, você não tem essa possibilidade. E aí você chega e fala, hoje eu vou tocar 56 pontos. Sempre tem um aluno que vai falar no fim da sua aula, professor, o ponto 48 o senhor não tocou. E depois tem um outro problema, que é o problema dos ilotas e dos metecos. Toda vez que você tem que dar aula sobre Grécia, eu dava aula desde o homem pré-histórico até chegar no tempo presente, você tem que lembrar das classes sociais na Grécia sem nenhuma anotação. Tá?
Então, aquilo infernizou minha vida, o tal dos metecos, o tal dos ilotas, porque eram duas classes sociais na Grécia que eu tinha que... porque eu já tinha escrito na lousa que eu ia tratar daquele assunto. Então, foi temerária essa minha opção. Vamos às origens. Primeiro ponto. Se vocês puderem passar o vídeo que foi filmado em novembro de 2014, depois da eleição da presidente Dilma, e que vocês vão ver, eu não tenho como falar desse vídeo que não seja essas imagens que vocês vão ver agora. Pré-lançamento da campanha de Bolsonaro em novembro de 2014. Bom, nós sabíamos que o vídeo estava sem som, tá? Mas a gente resolveu passar assim mesmo porque ele tem a legenda. Eu queria destacar duas coisas com relação a esse vídeo. Em primeiro lugar, o programa do governo Bolsonaro está nessas poucas frases. Ele não fez muita coisa mais do que isso em termos de programa. Em segundo lugar, o fato de que Bolsonaro tinha sido convidado para participar do Palanque pela primeira vez, porque ele era considerado persona não grata até aí em instalações militares, somente na AMAN, que era a alma mater dele. Ele era considerado uma persona não grata, e ele foi convidado para participar do Palanque, da cerimônia, e depois do Palanque ele foi para o terreno da academia, o campus da academia, e lá ele fez esse comício. Ora, essas pessoas que vocês estão vendo no vídeo são hoje capitães do Exército Brasileiro. Ninguém vai à academia sem ser convidado. Ninguém faz uma coisa como ele fez sem ser autorizado. Essa autorização veio do comandante da escola, depois veio do seu superior, depois veio do seu superior até chegar ao comando do Exército. Duvido que o ministro da Defesa soubesse o que estava acontecendo. O ministro da Defesa, na época, era o ex-chanceler Celso Amorim. Muito bem. Aí, então, nós matamos uma coisa. Em novembro de 2014, o Exército Brasileiro já considerava, talvez, a possibilidade de que Bolsonaro pudesse ser útil a eles e que Bolsonaro pudesse ser um candidato contra a esquerda em 2018. Ninguém sabia que Bolsonaro poderia ganhar a eleição de 2018. Eu dei um curso na Universidade de Leiden no começo do ano de 2018 e eu dizia para os alunos lá, holandeses, eles devem se lembrar disso, que o Bolsonaro não passaria de 18% dos votos. Tá? Então, a vitória do Bolsonaro não era previsível, vamos deixar bem claro isso, mas já estava mais ou menos como uma das possibilidades. O slogan que ele diz aí, Brasil, acima de tudo, vamos dizer assim, o grito de guerra da Brigada dos Paraquedistas, sediada no Rio de Janeiro. Depois foi o lema de campanha dele, e ainda é o lema praticamente do governo dele. Depois disso, então, visto essa primeira cena, eu queria chamar a atenção para vários momentos em que, seja o general Heleno, seja o general Mourão, fizeram manifestações políticas, seja criticando a demarcação das terras da reserva Raposa Terra do Sol, seja criticando diretamente a presidente Dilma. Esses dois foram
Um foi para a chapa do Bolsonaro, esse foi o prêmio que ele recebeu, que é no caso do Mourão, e o outro, general Heleno, foi para o comando do Gabinete de Segurança Institucional, que é o Deep State na sua essência. É lá que se concentra a inteligência militar e o general Heleno permanece até hoje ali. Muito bem. O Gabinete de Segurança Institucional, ele tinha sido extinto pela presidente Dilma. Não vou nem entrar em detalhe por quê, mas ela extinguiu. Ele era herdeiro do Gabinete Militar da Presidência da República, tão importante em outras épocas da história da República. O GSI, então eu vou resumir aqui pela sigla, ele foi recriado no governo de transição do presidente Temer, e o general Etchegóin passou a ser o homem forte do governo. O general Etchegóin disse a amigos, que também são meus amigos, que todos os dias, quando o Temer chegava no Palácio do Planalto, ele descia pelo elevador, recebia o Temer na garagem e eles já iam conversando no elevador sobre a pauta do dia. Portanto, embora não haja muitos militares no governo Temer, o governo Temer foi o da recriação do Gabinete de Segurança Institucional. O general Etchegóin passou a ser, vamos dizer assim, o homem forte do governo Temer, e, além disso, o primeiro-ministro da Defesa Militar foi o ministro Luna e Silva, que substituiu o ministro civil Raul Jungmann, que era o 10º ministro civil desde a criação do Ministério da Defesa em 1999. Tá? Mas aí, nessa altura do governo Temer, as coisas já estavam claras. Bom, voltando um pouco para trás, na campanha eleitoral, oficiais das 3 forças, da ativa e da reserva, participaram da campanha de uma forma centralizada, organizada e dissimulada. Eu vou dar um exemplo disso, né? Então, voltando um pouco, o Etchegóin não participou do governo Bolsonaro. Tá? Ele, por algum motivo, ele resolveu não se comprometer. Vai ver que ele sabia já que o risco era grande. Muito bem. Dessa campanha, nós tínhamos um vídeo, mas esse vídeo não tem legenda, então nós não vamos passar. Poucas Professor, vezes... dá para colocar o som, eu vou corrigir aqui. É possível? Sim, eu vou tentar aqui. Tá certo. Se não for possível, você desliga e eu comento. Mas deixa eu só dizer isso. General Ajax Porto Pinheiro, ele mesmo vai falar no vídeo, não preciso falar isso, mas foi um dos poucos rastros que sobraram da campanha que foi feita de uma forma extremamente dissimulada. Uma das dissimulações que eles fizeram foi chamar a atenção da imprensa, e toda a imprensa noticiou, que havia um gabinete que seria o Comitê Central da campanha, que se reuniria num subsolo de um hotel em Brasília, e desse grupo, lá nesse grupo, estavam 4 generais, inclusive o Heleno, o Mourão, e mais 2 generais que depois acabaram, um deles acabou numa estatal e o outro não fez parte do governo, e diziam que, a imprensa inteira noticiou que eles seriam 4 ministros do governo, menos o Mourão, seriam ministros do governo Bolsonaro, o que afinal não se realizou exatamente assim. Mas a verdade é que o Comitê Central era outro. Qual era o Comitê Central? O Comitê Central era o próprio comandante do Exército, era o Etchegóin, era o general Santos Cruz, era o general Mioto, que depois veio a falecer de Covid, e eu vou tentar me lembrar talvez o general Floriano Peixoto. Só não foi para o governo o Etchegóin. Muito bem. Vejam esse vídeo, os primeiros 3 minutos, que é muito melhor do que eu falar sobre isso, vocês assistirem o que vai acontecer aí nesse vídeo, que foi gravado entre o primeiro turno e o segundo turno da campanha eleitoral. Por favor, me confirmam se estão conseguindo ouvir o som. Pode deixar esse mesmo. O choque das razões sempre será o eterno herói. E não basta luta, ninguém deverá.
der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro beim 73. Jahrestag seiner ehemaligen Infanteriebrigade. Seit dem Ende der Militärdiktatur ist er der erste Soldat an der Macht. Wenige Wochen nach seiner Wahl im Oktober 2018 feiert der Fallschirmjäger mit seinen Kameraden. Somos todos nós, esforçados, como aço, na escola de paraquedistas. O nosso lema é Brasil acima de tudo. Wie hat es Bolsonaro an die Macht geschafft? 3 ultrakonservative Kräfte Brasiliens stehen hinter ihm. Die Evangelikalen, das Militär und die Großgrundbesitzer. Die einflussreichsten Mächte Brasiliens haben sich zusammengeschlossen, um einen geeigneten Kandidaten und den Wunsch ihrer Wählerschaft nach Ordnung und Moral zufriedenzustellen. Tá bom essa parte já. Nós antecipamos um pouco esse vídeo, mas ele é um vídeo que foi contemporâneo ao outro que nós vamos passar. É a primeira vez que Bolsonaro vai a uma cerimônia militar, já eleito, e com essa marcha que parece um exército de Brancaleone, 2 de cadeira de rodas. Depois, vocês, nas cenas seguintes, vocês veriam, isso foi um documentário da TV alemã número 2, vocês veriam tudo quanto é tipo de seguidor do Bolsonaro marchando atrás desse exército de Brancaleone. Ali tem 2 generais, o general Heleno, que é, então, um dos, vamos dizer, componentes desse comitê central que fez o projeto de apoiar o Bolsonaro, e vocês também têm ali o general Azevedo e Silva, que foi recentemente demitido do Ministério da Defesa de forma muito estranha pelo presidente da República. Muito bem. Ali, o Bolsonaro inaugurou o costume que ele mantém até hoje de, em qualquer tipo de cerimônia militar. Outro dia ele veio aqui na cidade de Campinas, onde eu moro, porque estava começando o ano letivo das pessoas que iam entrar na carreira militar. O primeiro ano é feito aqui, os outros anos são feitos na Academia Militar de Agulhas Negras, né? Então ele veio aqui falar para meninos de 17, 18 anos. O que ele falou para esses meninos? Ele falou que o regime que nós temos não é o regime que eu quero. Imagine esses daí que vão ser capitães daqui a 15 anos, tá? O estrago que nós estamos tendo. Muito bem. Agora sim, se fosse possível, eu gostaria de passar o vídeo, 3 minutos primeiros do vídeo do general Ajax Pinheiro, porque resume tudo, qual foi o conteúdo da campanha e qual foi a interferência dos generais na campanha pró-Bolsonaro. Eu sou o general Ajax. Para que tenha uma ideia da minha carreira militar, eu comandei um batalhão de infantaria de selva na Amazônia, o 1º BIS. Comandei, como coronel, as tropas brasileiras no Haiti após o terremoto. Já como general, comandei a brigada, as tropas sediadas na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. Depois comandei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde todos os capitães do Exército Brasileiro se aperfeiçoam. Fui diretor de Educação Superior Militar do Exército e, como última missão na ativa, fui o comandante das tropas internacionais da ONU, 19 países, de outubro de 2015 a outubro de 2017. Eu sou o último Force Commander da missão. Com essa experiência militar, com essa experiência de vida, eu me dou o direito de transmitir para os meus ex-cadetes, ex-capitães, amigos, militares e familiares com os quais convivi ao longo de todos esses anos, algumas ideias sobre o que vai acontecer no dia 28. Essa eleição do dia 28 não é uma eleição como outra qualquer. Ela é diferenciada. O principal componente dessa eleição que nós vamos agora nos confrontar é a ideologia. São 2 ideologias distintas que vão entrar em choque no dia 28. Por isso ela é diferente. E alguém pode dizer, mas o PT já esteve no governo. Sim, esteve no governo por 13 anos. Só que numa situação diferente. Eles haviam vencido as eleições e porque
levaram o país à pior recessão de sua história, 3 anos de recessão, e ao maior escândalo de corrupção do planeta, foram escorraçados do poder. A última presidente sofreu um processo legal de impeachment. Agora, eles voltam numa situação diferente. E tenho certeza, eles voltam com sede de vingança. Se eleitos, nós, do Exército, seremos a principal vítima. Eu, como diretor de Educação Superior Militar, tive que, por várias vezes, explicar o porquê do currículo das nossas escolas militares incluíam certos assuntos. Eles tentaram, no governo do PT, influenciar os nossos currículos. Não conseguiram. Mas não tenham dúvida, se voltarem ao poder, eles tentarão fazer o que fizeram, a sua ideologia fez em países, por exemplo, como a Venezuela, em que o exército venezuelano é completamente dominado pelo poder político e seus currículos são influenciados por eles. Isso acontecerá caso eles vençam as eleições. Tá ótimo. O aspecto que pode ser frisado é que essa visão de... Espero que vocês tenham ouvido, que vocês tenham visto as imagens, porque não teria como falar melhor do que ouvir essa imagem. Uma última manobra diversionista para nos iludir sobre o que estava acontecendo foi o fato de que o general Vilas Boas, logo depois do afastamento da Dilma, que tinha nomeado ele comandante do Exército, ele esperou o afastamento e começou a falar a cada 3 meses para um órgão grande de imprensa. E ele sempre falava o seguinte: nós não vamos dar um golpe de Estado, não haverá intervenção militar. E isso nos iludiu até o fim de que ele era uma espécie de polo moderado. Acontece que eles não iam mesmo dar um golpe de Estado. Eles não pretendiam fazer uma intervenção militar tradicional. O que eles estavam preparando, desde lá, de muito tempo atrás, o que eles estavam preparando era a volta ao Palácio do Planalto via uma candidatura que se mostrasse viável para derrotar a centro-esquerda. Muito bem. Logo que, então, vocês viram aquele exército de Brancaleone, a coisa ali está muito clara, a alegria militar com a volta dele. E eu mencionaria só assim, de passagem, a Comissão Nacional da Verdade, que foi, o projeto dela foi enviado no governo Lula, em 12 de maio de 2010, e ela foi, a presidente Dilma aprovou a comissão em 18 de novembro de 2011, ela foi instalada em maio de 2012, tá? O relatório final foi feito em dezembro, foi entregue em dezembro de 2014. Tudo isso nessa época aí, do comício de Bolsonaro na AMA, tá? Um mês depois. Muito bem. A Comissão da Verdade, ela provocou manifestações políticas ilegais do general Mayná Santa Rosa, que depois passou a ser chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, e hoje nós sabemos, porque na época o Vilas Boas ficou quieto, mas no depoimento que ele deu agora ao professor Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, ele colocou... Bom, o terceiro capítulo chama-se o anticomunismo, tá? E o capítulo, um capítulo que vem mais à frente, que é o capítulo 10, chama-se a Comissão Nacional da Verdade. E ele diz ali, a comissão, porque quando a Dilma fez o recebimento, quando ela fez o discurso dela, a oração de recebimento do relatório, ela tentou enfatizar que não havia revanchismo, né? O general diz depois, num depoimento dado ano passado, a comissão nos pegou de surpresa, despertando um sentimento de traição em relação ao governo, foi uma facada nas costas, mesmo considerando que foi decorrência de antigos compromissos assumidos pela presidente Dilma. O único general da ativa que se manifestou contra a Comissão Nacional da Verdade, porque todo o processo era mais ou menos silencioso e dissimulado, foi o general Sérgio Etchegóin, já mencionado, porque o pai dele, Léo Guedes Etchegóin, foi mencionado como um dos responsáveis pela tortura e pelas violências do regime militar. Eles divulgaram uma carta à mãe e os 4 filhos, e mais o general não foi punido por essa... Todo mundo na época achou que era uma carta pessoal. E
ele foi para a chefia do Estado-Maior do Exército. De onde ele saiu depois, foi para o Gabinete de Segurança Institucional. No dia 24 de junho de 2020, a Justiça de Segunda Instância negou o pedido da família Etchegóin para que o nome do general Léo fosse retirado do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Tá? Muito bem. Uma vez antes da posse do Bolsonaro, ainda nós temos o episódio do tweet que foi feito na véspera da decisão que permitiria ou não ao Lula ser candidato, e foi um tweet do comandante do Exército, que depois, no depoimento, ele conta que foi amplamente discutido com todo o alto comando do Exército. Então, chegamos aí. Quando Bolsonaro começa a governar, ele, na passagem de comando do Ministério da Defesa, de um general para outro general, ele diz ao general Vilas Boas, que está ali com uma doença degenerativa, numa cadeira de rodas, chorando, inclusive, de emoção: meu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que já conversamos morrerá entre nós, mas o senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Quando o general passa o comando do Exército, alguns dias depois, ele retribui essa frase do Bolsonaro. E ele diz: presidente Bolsonaro, o senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento, induziram a um pensamento único. O general Vilas Boas foi, então, nomeado assessor do general Heleno no Gabinete de Segurança Institucional. Então, nós temos aí, na Secretaria de Governo, o general Santos Cruz, no GSI, o general Etchegóin, na vice-presidência, o general Mourão. Eu não sei se eu já falei no GSI, não foi o general Etchegóin, foi o general Heleno. Então, Heleno, Santos Cruz e Mourão. Em junho de 2019, Bolsonaro demite o general Santos Cruz. O ponto que eu queria destacar nessa segunda parte é o seguinte: todos nós, pesquisadores, inclusive fizeram parte de uma coletânea que nós publicamos agora há pouco, que eu organizei, concordamos com a primeira parte dessa exposição, que houve um projeto dissimulado, centralizado, organizado de chegar ao poder, que foi muito bem sucedido. Daqui para frente é uma divergência entre os pesquisadores. Uma parte acha que os militares praticamente ou são o governo é militar, e que todas as dissonâncias que aparecem são falsas. Há uma espécie de uma representação. E a outra parte, aqui eu vou falar por mim, acha que não. Acha que o projeto foi muito bem sucedido até esse momento, mas em seguida o projeto começou a fazer água. Eu acho que seria muito difícil demitir o general Santos Cruz para representar alguma coisa, para fazer uma farsa. E além disso, eu diria o seguinte: há inúmeras declarações extremamente vergonhosas no primeiro semestre de 2019 que puseram os generais numa situação extremamente difícil, né? E uma situação que eu não acredito que pudesse ser uma representação. Olavo de Carvalho, que é o mentor desse grupo civil do governo Bolsonaro, ele disse que considerava num vídeo que o presidente compartilhou. Falando assim no quintal da casa dele, ele disse que ele considerava o Bolsonaro um mártir por ter que suportar a incompetência de seus ministros militares. Logo em seguida, ele falou da própria instituição militar. Qual foi a última contribuição das escolas militares para a cultura nacional? As obras de Euclides da Cunha. Esse pessoal subiu ao poder em 64, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas. Pouco depois, em vez de ser rechaçado pelo presidente Bolsonaro, ele é premiado pelo presidente Bolsonaro com a Gran Cruz da Ordem Nacional de Rio Branco. Eu vou ver se eu encontro aqui para vocês uma coisa que eu acabei de escrever um artigo agora, mas eu confesso para vocês que eu não coloquei essa... É tão chulo que o Olavo de Carvalho falou, que eu achei que era melhor não colocar. Mas para vocês terem uma ideia, depois de vários ataques em que ele xinga com palavrões explícitos os militares, quando o general Vilas Boas, o chefe da operação que colocou o Bolsonaro, ajudou a colocar o Bolsonaro no poder, responde,
ele diz para o general Vilas Boas, lá de Washington, lá dos Estados Unidos, onde ele mora, da Virgínia, ele diz, não esperava, Olavo de Carvalho, que altos oficiais militares acossados, que não conseguiriam contestar as minhas palavras, fossem buscar proteção escondendo-se por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Eu acho difícil acreditar que isso foi uma representação, né? Que alguém ia falar uma coisa dessa. Um falou que o Euclides da Cunha foi a última mente do Exército, outro falou que o general comandante do Exército até final de 2018 era um doente preso a uma cadeira de rodas. Muito bem. A coisa foi tão feia que no segundo semestre os militares se calaram. Com a saída de Santos Cruz, foi nomeado aquele que era considerado o general da ativa mais bolsonarista, que foi o general Ramos. E no começo do ano seguinte, quando nós estamos nos aproximando da pandemia, ninguém sabia ainda, que eles já havia alguns indícios, em fevereiro, o presidente da República, tem tanto general que estou chamando ele de general, mas não por acaso, o presidente da República nomeia para o gabinete, para a Casa Civil da Presidência da República, um outro parceirão dele, que era o general Braga Neto, que tinha comandado a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. Mas o mais importante disso tudo que vai acontecer agora em 2020 são dois processos. Em primeiro lugar, para mim já é claro que o Bolsonaro, ele entra constantemente em conflito com os militares, ele sente até um certo prazer em humilhar os militares, e existe uma tensão muito grande entre o chamado gabinete do ódio, os neofascistas que cercam o presidente, e os militares. O que não quer dizer que a ideologia dos militares, a ideologia dos civis que cercam o presidente não seja a mesma, mas tem algum conflito aí. Muito bem. O primeiro fato é que Bolsonaro começa a tentar atrair os militares para a imagem do Exército, principalmente, para manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, que pregam a intervenção militar. Notem bem, o último número da revista do Clube Militar que saiu esse ano escolhe 3 inimigos dos generais do Exército: o Supremo, o Congresso e a Academia, principalmente a área de Ciências Humanas. Então, a ideologia é a mesma. Tá? Porém, o que é que ele faz? Em primeiro lugar, ele marca, ele comparece a uma manifestação no dia 19 de abril, que é o dia do Exército, na frente do quartel-general do Exército em Brasília, sobe numa caminhonete, faz um discurso completamente anticonstitucional e joga a imagem do Exército como fundo. No dia 31 de maio, ele vai de helicóptero a uma outra manifestação no Palácio na Praça dos Três Poderes, e de lá, com o helicóptero aberto, quem que está do lado dele? Por que ele abriu a porta? O ministro da Defesa, que recentemente ele demitiu. Então, o Bolsonaro está atraindo os militares, como ele atraiu também na comemoração do 31 de março, no primeiro ano e no segundo ano do governo. Até agora, né, esse ano também. Muito bem. A segunda catástrofe que acontece para o Exército é a nomeação do general Pazuello. O general Pazuello era da ativa, o general Ramos era da ativa, o general Braga Neto é da ativa. Todos eles saíram depois de um ano, mas eles ficaram um bom tempo, o Pazuello ficou até hoje, como generais da ativa. Não há como dizer que eles não representam o Exército, eles são generais da ativa. Tá? Existe 6.100 militares no governo. O alto comando do Exército se reuniu até no ano de 2016, 17, de 18 membros, 16 participaram de algum tipo de cargo, e 1/3 das estatais está na mão de militares. Os militares conseguiram fazer uma reforma de carreira que os beneficiou fortemente, e os militares conseguiram escapar dos cortes orçamentários. Mas acho que esses dois fatores são menores. O que une militares e Bolsonaro, o que amarra um no outro, o que deixa os militares completamente perdidos com ataques do Bolsonaro, é que ideologicamente eles estão no mesmo campo. Tá? O desastre que aconteceu com a pandemia, não preciso lembrar a vocês. A coisa foi tão catastrófica que gerou uma comissão parlamentar de inquérito. No ano agora de 2021 vão acontecer 2 outras coisas, já estou chegando ao final. Em primeiro lugar, o Bolsonaro demite o ministro da Defesa. E quando os 3 comandantes iriam pedir demissão, ele manda uma ordem do Palácio para a demissão dos 3 comandantes. Também acho difícil que isso fosse uma simulação.
E, em segundo lugar, acontece agora o caso do Pazuello ter feito um comício do lado do Bolsonaro e ele não ser punido pelo novo comandante do Exército, o que gerou uma reação unânime na sociedade civil. Até 3 ministros da Defesa, ex-ministros da Defesa, falaram contra, e eu gostaria de ler, assim, praticamente para terminar, o que falou o general Santos Cruz, aquele homem que tinha agido na campanha, aquele homem que tinha sido nomeado secretário de governo, aquele homem que foi demitido, e agora ele fala o seguinte, ele diz o seguinte sobre a atitude do comandante do Exército. Por formação, que ele já praticamente é candidato a alguma coisa em 2022. Por formação, diz o general Santos Cruz, me nego a fazer qualquer consideração sobre a decisão. Sobre o conjunto dos fatos, é uma desmoralização para todos nós. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais da profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do presidente da República com seu projeto pessoal de poder. Eu vou terminar aqui. Se vocês quiserem perguntar qual é a ideia que eu tenho do que pode acontecer daqui para frente, então eu voltaria a falar. Mas assim eu acho que eu estou dentro do meu tempo. Muito obrigado. É esse panorama que eu queria dar. Houve uma grande vitória com a ascensão do Bolsonaro e daí para frente a coisa começou a degringolar. Nós estamos hoje numa situação em que é amplamente discutida na imprensa a questão da situação que o Exército hoje em dia enfrenta, porque o Aeronáutica e a Marinha ficaram mais afastados, embora eles tenham também um almirante da ativa que está lá no governo, que é o Rocha, né? Mas a situação, no momento, é essa. O meu ponto de vista contraria alguns amigos, né, que consideram que o governo é militar. Para mim, esse é um governo que, se fosse depender do Bolsonaro, seria uma ditadura fascista. Mas não depende dele. Há alguns obstáculos institucionais a que isso ocorra. Muito obrigado, Cristina, Elaine, a Ana, todo mundo que ajudou e está aí nos bastidores, e eu estou muito contente de ter tido essa oportunidade, uma honra muito grande, espero que tenha, pelo menos, levantado algumas questões. Ana? A Ana havia pedido para eu fazer o controle do debate, mas acho que você pode falar algo antes, né? Professor, eu agradeço muito a sua participação. Eu vou abrir agora, então, a sessão de perguntas dos professores. Estamos também coletando as perguntas dos estudantes e dos convidados no YouTube e, a seu tempo, iremos transmitir para você. Para começar, eu vou dar a palavra, então, para o professor Jorge, que foi a pessoa que se inscreveu primeiro, e, posteriormente, para a professora Yumi. Uhum. Eu abri aqui que é para poder... Se ficar ruim, vocês me avisam que eu fecho a câmera. Mas, professor, eu gostei muito da afirmação final sua, do senhor João Roberto, sobre o caráter neofascista, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. Ou seja, que o ideal para ele é isso. Porque eu vejo coincidência muito grande entre o processo que se deu no Brasil e o que aconteceu em Weimar, né? Durante na República de Weimar. E, particularmente, eu chamo a atenção tanto a leitura do ensaio de Weber, Parlamentarismo e Governo na Alemanha Reconstruída, e principalmente no livro de Newman, né, Bermuth, eu vejo um paralelo muito forte com o caso brasileiro, né? E no livro lá em Weber vai estar escrito que, né, ele via como grande problema da democracia em Weimar o fato de que o parlamentar, o político, via o burocrata como um amador, vê um virtuoso. Ou seja, a fragilidade da democracia, do poder democrático frente ao poder burocrático. E aí, se a gente vai em Zé Murilo Carvalho e tal, o poder burocrático
no Brasil, muito representado pelo sistema de justiça e pelos militares. E aí, quando a gente vai em Bermo de Newman, a gente vai ver lá que ele vai falar sobre sobre o processo histórico desde os anos 20, que levou à constituição do Estado nazista na Alemanha. Claro que há elementos como uma derrota militar, né, humilhante, o Tratado de Versalhes, tudo isso, mas ele vai chamar a atenção de como, por exemplo, o sistema de justiça, né, como surge uma jurisprudência da livre discricionariedade do sistema de justiça, e como o sistema de justiça, então, destrói a racionalidade do direito na Alemanha ao destruir a força da lei e substituí-la pela discricionalidade dos profissionais do sistema de justiça. E eu vejo que isso aconteceu exatamente no Brasil com a Lava Jato, ou seja, a Lava Jato, o caso do dia 16 de março de 2016, quando o juiz Moro, né, o então juiz Moro, comete 2 atos de flagrante ilegalidade, tão ilegais que ele próprio reconheceu que eram ilegais e que me fazem usar como principal fundamento para dizer o que houve em 2016 foi fundamentalmente um golpe estamental. Ele grava ilegalmente a presidenta Dilma Rousseff, depois divulga o áudio. 2 atos ilegais que ele próprio reconheceu ilegalidade. E Newman vai dizer o quê no livro dele? Que essa destruição da racionalidade do direito por parte do sistema, dos profissionais do sistema de justiça, da burocracia judiciária, do sistema de justiça alemão, ela preparou o terreno para que depois os fascistas, inclusive com o poder militar, ocupassem, tomassem o Estado, né? Óbvio, lá tem a questão étnica contra os judeus, tudo isso. Mas eu me pergunto se o senhor não vê essa mesma ordem histórica no Brasil. Primeiro, os profissionais do sistema de justiça, a burocracia do sistema de justiça, destrói a racionalidade do direito, e aí, depois, isso facilita, isso prepara o terreno para que o fascismo chegue ao poder, inclusive com essa questão militar, ou seja, se a lei não vale nada, então não vale também não vale também o Código de Disciplina Militar, você pode passar por cima de qualquer tipo de legislação, você pode passar por cima de qualquer tipo de normatização legal. E o elemento estamental da burocracia do Estado brasileiro, ou seja, tanto a burocracia militar quanto a do sistema de justiça tem um caráter estamental muito forte que se revela na busca de prebenda. Eu até escrevi um artigo de jornal em 2017 que se chamava O Banquete dos Chantagistas, dizendo que era óbvio, era certo que era certo que os militares iam buscar, né, os mesmos privilégios, as mesmas prebendas que o estamento jurídico estava buscando. Então, mas minha pergunta é sobre essa conexão, esse processo histórico similar entre Brasil da década passada para cá e da República de Weimar. Em primeiro lugar, eu não conheço Eu poderia responder ou vocês querem fazer mais perguntas? Então, queridos, a Ana, me ajuda a pensar. A Ana já mandou aqui 3 questões de alunos, e além do professor Jorge, nós temos a professora Yumi também. A minha preocupação é que o professor João pode ficar no máximo até 4h30 conosco. Então, professor, o que o senhor acha da gente ouvir 2 questões por vez, para a gente ter alguma noção de quanto tempo isso vai durar, né? Que eu estou preocupada com o seu horário. Podemos ouvir a Yumi também? Claro, e pode ficar tranquila, porque eu consigo responder brevemente, então vai ter tempo para bastante perguntas. Que bom. Obrigada, gente. E é isso daí, então. Yumi, por favor. Ana. Só um momento. Eu peço para as pessoas que vão fazer perguntas breves, porque senão, digamos, não vamos garantir a participação de mais pessoas. Agradeço. Obrigada, gente. Boa tarde, obrigada pela exposição, muito interessante, e me interessa muito essa configuração, né, do governo, das redes e atores.
tendo, então, esse pilar primeiro, né, que se intensifica, ou seja, o militarismo, e o segundo, que apoia o bolsonarismo, esse projeto pessoal do Bolsonaro, sendo a do pensamento, da parte ideológica, né, eu nem ouso falar filosófica, mas que vem do Olavo de Carvalho, e o terceiro, com o papel da igreja evangélica, vamos dizer, mais até fundamentalista, né, que talvez seria o caso de dizer. Eu gostaria de saber sobre esse terceiro, né, com a presença constante, estável da ministra Damares, e qual o papel, como o lugar desse terceiro, vamos dizer, pilar do governo Bolsonaro. Só isso da minha parte. Posso responder? Bom, eu não conheço a história da República de Weimar o suficiente para falar, fazer uma comparação. Eu diria o seguinte, quer dizer, essa destruição das instituições, ela fez parte do projeto, a qualquer custo, de afastamento da centro-esquerda do poder, porque nas eleições ela estava ganhando sempre. Então, desse projeto participaram os militares da forma particular que eles participam, sempre de forma dissimulada e silenciosa, na medida do possível. Participou a mídia, que não estava presente no começo do século XX, né, com essa força, e participaram, participou também a propriedade da terra. Aquele filme, aquele vídeo que foi passado em junho de 2019 na Alemanha, que a tradução mais ou menos assim ampla seria virada à direita, os militares, o Brasil sob Bolsonaro, ele é inteirinho feito, seus 50 minutos, em torno dessa tríade: militares, evangélicos e proprietários de terra, com entrevista com evangélicos, entrevista com cenas de militares e entrevistas com proprietários de terra, em fazendas maravilhosas, etc. e tal, todo mundo explicando por que tinha apoiado o Bolsonaro. O problema que eu vejo é que o Bolsonaro, ele vai atacar esses pilares que possibilitaram o afastamento da presidente Dilma e a destruição, tentativa de destruição da imagem do presidente Lula, e a prisão de 1 ano e meio, que acabou transformando o Lula numa personagem ainda mais forte do que ele estava antes de ter sido preso. O problema é que o Bolsonaro, ele é um homem sem qualidades. A gente não pode esquecer isso, não pode esquecer certos traços psicológicos dele, inclusive, o que significa que a distância que existe entre um projeto dele e a possibilidade de consecução desse projeto pode ser muito grande. Eu diria o seguinte: se o Bolsonaro não tivesse escolhido como inimigo a mídia, talvez a situação fosse um pouco diferente, tá? Mas ele escolheu desde o início, ele humilhou os jornalistas que foram à posse, deixou os jornalistas até sem banheiro, e a imprensa nunca mais esqueceu esse tipo de coisa. Então a imprensa se vira contra o Bolsonaro. Eu acho que também aí não há um fingimento. Os editoriais todos, né, mostram um ataque direto do Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, até da Veja agora, contra o Bolsonaro, da Isto É também, da Época também. Muito bem. Mas o que existe de semelhante é o projeto fascista. O projeto fascista, por que a gente pode, como diz o professor Francisco Carlos Teixeira, por que a gente pode dizer que há um neofascismo, não é? Que não é a mesma coisa que aconteceu nos anos 30? Porque há certos traços fundamentais do fascismo que se repetem no neofascismo. Primeiro é o culto à violência, não preciso nem dizer do que eu estou falando. O segundo é a figura do líder. Quer dizer, se você analisa o que está acontecendo hoje, ignorando o Bolsonaro como agente, eu acho que você não vai entender o que está acontecendo. E o terceiro é a constante ataque às instituições. Até poderia brincar dizendo que uma reunião no Palácio do Planalto começa todo dia com o Bolsonaro perguntando: que instituição nós vamos atacar hoje? Essas instituições, inclusive as Forças Armadas. Que as Forças Armadas chegaram a um ponto de desprestígio que elas nunca tiveram na história republicana. Tá? Então, ele enfraquece todas as instituições. O Congresso, hoje em dia, não tem capacidade de se opor
ao Bolsonaro. O problema é que, Jorge, o problema é que houve uma reação do Supremo Tribunal Federal. Alguns dizem que essa reação também é fingida, porque o ministro Dias Toffoli nomeou como assessor dele no Supremo o ex-ministro da Defesa, Lula Silva. Depois foi um outro desse que eu citei aqui agora, foi parar lá também como assessor. Porém, há um fato. O Supremo Tribunal Federal foi até agora o único que se opôs ao Bolsonaro. O Lula pode concorrer às eleições, aparentemente, tá? E o Moro se enfraqueceu muito por causa da atitude que o Supremo tomou em relação a ele. Então, eu diria que o Bolsonaro, ele dinamitou o próprio projeto, porque ao afastar o judiciário, ao afastar, com a colaboração das Forças Armadas, ao afastar a mídia, ele quebrou um pouco essa aliança sagrada que poderia levar ao fascismo. Não que não haja possibilidade, porque ele pode afundar o país no caos, que eu acho que esse que é o projeto dele agora, no desespero. Então, eu diria que esse projeto foi semelhante, talvez, ao caso da Alemanha, mas lá foi possível. Aqui eu não sei se vai ser possível. Tá certo? Basicamente é isso. Com relação, então, da professora Yumi, eu acho que, realmente, o terceiro fator aí, o terceiro pilar, que são os evangélicos, eles, hoje em dia, os evangélicos, eu ouvi aquele podcast que a Folha de São Paulo tem, Café da Manhã, eu vi um especialista, um jornalista que fez matéria sobre os evangélicos, e ele falando que o mundo evangélico é muito dividido, e que esses cardeais do evangelismo, né, que não existe cardeal nos evangélicos, mas esses bispos, Malafaia e outros mais, eles estão brigando também entre si. Agora, eles fizeram uma virada para a direita impressionante, porque todos esses, em determinado momento, apoiaram a Lula ou a Dilma. Lula e a Dilma. Tá? Apoiaram a Lula e a Dilma. Eu acho que hoje em dia eles falam, na esquerda nós não votamos mais. É isso que os evangélicos... Eu não sou especialista em evangélicos. Alguns perguntam se os evangélicos têm força dentro do exército hoje em dia, etc. Tal. Existem estudos, a Ana Pinido, por exemplo, fez um artigo há pouco tempo, ela é de Belo Horizonte, fez um artigo há pouco tempo sobre os evangélicos nas Forças Armadas, mas eu diria que ainda é muito forte o catolicismo também. Na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, alguém me mandou uma fotografia de uma imagem de Nossa Senhora, que existe lá numa das salas, não é? Numa sala importante da Escola de Comando. Então, eu diria que não há um processo de evangelização das Forças Armadas. A Ana é que pode falar isso, mas eu diria que não. Então, e também os militares tendem a achar que foram eles que colocaram o Bolsonaro lá. Foram eles e mais outros pilares desse projeto. Um deles são os evangélicos. Professor, muito obrigada. E agora nós já temos 3 perguntas de alunos, né, que eu vou ler para o senhor. E depois dessas 3 questões, nós temos mais uma pergunta de um professor, do colega Silvio Salege. Então, vamos ver quanto tempo a gente tem, o que a gente consegue fazer, mas por enquanto seriam essas. Eu vou começar a ler as 3 questões dos alunos, tudo bem, professor? Claro. A primeira é da Simone. Como o senhor avalia o fato do Exército não punir Pazuello por ele ter participado de um ato político bolsonarista? E a segunda questão é do Eduardo Souza. Vou começar. Os militares têm privilégios previdenciários, justiça própria, sistema de inteligência peculiar, 6.000 cargos no governo e seus tentáculos estão por toda a administração federal. Já não há um golpe? Tá? E, por fim, a terceira questão é do aluno Lucas Caetano, que seria a seguinte: como o professor avalia a relação entre o atual governo federal e as políticas militares?
As polícias militares. Né? Polícias. Polícias militares, perdão. Obrigada, Ana. Então, essas são as 3 questões dos alunos. Eu pedi para o professor João Roberto respondê-las, e aí depois a gente volta com a questão do Silvio Salégio, professor. Tá certo. Olha, para vocês terem uma ideia, o professor José Murilo de Carvalho, que é o decano dos estudos sobre militares no Brasil, ele caracterizou, numa entrevista recente, bem recente mesmo, né, na semana passada, ele caracterizou o nosso tempo como uma época de tensão, dúvidas e medo. Então eu poria, isso já é a questão do, qual é o que nos espera, não é? Enquanto o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que eu citei aqui no começo, disse que a situação atual é gravíssima. Uma das pessoas que tem estudado com mais coragem e com mais acuidade essa questão das polícias militares é o ex-tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, o Adilson Paes, e participando de um debate com ele e com os membros da Comissão de Justiça e Paz do Estado de São Paulo, quando alguém me perguntou sobre as polícias militares, eu falei, olha, o Adilson tinha acabado de sair da sessão, eu falei, o Adilson é que pode responder. Ele falou, não, eu estou aqui ainda. Eu falei, então eu não vou responder, eu só vou fazer 2 perguntas para você, Adilson. Eu vou passar de expositor a pessoa que vai fazer perguntas. Primeira pergunta, é muito grande a influência do bolsonarismo nas polícias militares? Ele falou, é de alto a baixo. Segunda pergunta, as perguntas foram curtas e as respostas também foram curtas. Segunda pergunta, existe essa possibilidade de que a hierarquia das polícias militares consiga sufocar revoltas dos escalões inferiores? Ele falou, não, mesmo porque não vão querer sufocar. Então, vejam como é que a situação está, né? No momento, nós temos as Forças Armadas concentrando toda a nossa atenção, principalmente o Exército, mas nós temos um paradoxo. Se houver uma rebelião das polícias militares no ano que vem, em algum momento, principalmente se o Bolsonaro perceber que ele vai perder as eleições, não há outra força que possa conter essa rebelião para segurar, por exemplo, vamos dizer, fazer a segurança do Supremo Tribunal Federal, fazer a segurança do Congresso Nacional, que não seja o Exército. É lógico que se o Exército fizer essa operação, ele vai sair como salvador da pátria. Mas se ele também não fizer, o que vai acontecer? Tá? Isso foi o que o ministro Celso Amorim disse quando ele percebeu que o general Paulo não tinha punido o general Pazuello. Eu acho que é uma questão pertinente. A primeira coisa que nós devemos querer dos militares é que eles não participem do processo eleitoral no ano que vem. Quer dizer, eles podem participar com candidaturas individuais e vai haver um monte delas, né? Mas também não é bom isso, mas enfim, é dentro da lei. Agora, participar da última campanha, como nós vimos que eles participaram, é impossível, porque isso vai realmente corroer a legitimidade das eleições. Tá? Bom, por que o general Paulo não puniu o general Pazuello? É difícil saber, não tenho como saber, porque eu não consigo entrar na cabeça deles. Agora, se o objetivo foi manter a institucionalidade, o desgaste na opinião pública foi gigantesco. Não sei se uma coisa compensou a outra. Passou para a opinião, principalmente para os oposicionistas, mas também para os apoiadores do Bolsonaro, aquela ideia que para uns, né, é lamentável e para outros é a confirmação do caráter de liderança de Bolsonaro, a ideia de que o Exército está se transformando num instrumento de governo, não num instrumento de Estado. Inclusive, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, tinha dado um outro título, mas eles publicaram numa página inteira no Caderno Ilustríssima com o título Instituições de Estado. Tá? Esse foi o título que eles deram à matéria. Com os fatos que eu citei aqui, vocês podem ver que o Exército está cada vez, em primeiro lugar, cada vez mais associado ao governo, a imagem dele, e em segundo lugar, essa imagem é de submissão ao governo, humilhação mesmo pelo governo. Tá? O que eu posso fazer? Nós avisamos que o Exército entrar na política seria temerário. O Exército entrar na política com um ex-capitão que tem uma tremenda de uma mágoa da sua passada pelo Exército, embora ele diga que não, é uma coisa absolutamente incompreensível. Tá?
Então, não por acaso, o professor Hector Sampierre disse uma vez que o governo Bolsonaro podia ser as Malvinas do Exército Brasileiro. Tá? Muito bem. E com relação aos privilégios militares, é isso, eu acho que eles ganharam essas coisas todas, eles aumentaram muito os seus salários nos escalões superiores, nos escalões inferiores eles estão muito insatisfeitos, somente os praças, né? Porque eles perderam, inclusive, com essa reformulação, seria reforma da Previdência, na verdade não é reforma da Previdência, é uma reestruturação de carreira que eles fizeram. Mas eu não acredito que isso dê conta, tem 6 mil militares no governo, mas tem 300 mil militares no Brasil. Então, eu não acredito que isso dê conta da motivação principal desse rolo que eles se meteram. Né? Tanto é que a coluna do Bernardo de Melo Franco no Globo, no domingo, ele colocou o título da coluna Forças Aparvalhadas, né? Em vez de Forças Armadas. Um belíssimo trocadilho. Agora, acredito que nem todo mundo no Exército gostou da finura do trocadilho. Mas, de qualquer modo, nós estamos aí nessa situação agora, uma situação, como disse o José Murilo de Carvalho, uma situação de tensão, dúvidas e medo. End of story. Professor, nós ainda poderíamos ouvir a pergunta do nosso colega, do Silvio? Claro, Cristina, 20 desculpa. minutos, e eu agradeço muito vocês se limitarem, mas também vocês não precisam ficar tão tensas com relação a esse tempo, que nós temos tempo ainda. Então tá bom, fala. Cristina, falta uma pergunta do Lucas Caetano, como professor avalia a relação entre o atual governo federal e as polícias militares? Eu achei que tinha falado brevemente disso, mas o grande risco que corre a democracia brasileira hoje é de uma revolta nas polícias militares que já está se ensaiando em alguns lugares do Brasil. Aquela coisa que aconteceu em Recife foi um ensaio. Pode ser que a reação segure, não sabemos. Bolsonaro marcou para o dia 20 uma manifestação de motocicletas em Recife. E dia 19 tem uma nova onda de manifestações no país inteiro contra Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que no momento vai ser impossível uma repressão como aquela. Mas e no futuro? Então, as PMs, eu respondi essa questão das PMs, eu comecei falando da resposta do Adilson Paes. Uhum. Então, agora nós poderíamos ouvir o professor Silvio fazer a pergunta dele. Uhum. Bem, Silvio. Sim, obrigado. Serei rápido e breve. Obrigado, professor João Roberto. Não, eu só me pergunto, e traslado a você essa pergunta, como esse perfil que tem as Forças Armadas no Brasil de acharem-se os pais tutelares da República, certo? É um traço característico do Estado brasileiro, certo? E o que desatou, em últimas, o retorno dos militares ao centro da arena política. Certo? Era só o medo a terminarem como os militares argentinos, em uma espécie de revancha do PT, via Comissão da Verdade e um ajuste de contas com o passado de violação dos direitos humanos, ou se tem algo mais aí, certo? Até onde há um ajuste ou uma acoplação dos interesses corporativos dos militares e suas ínfulas de serem os tuteladores do poder civil e setores do capital nacional, certo? Não sei se sobre isso já tem algum estudo, etc. Como se daria esse matrimônio por conveniência? Obrigado. Bom, eu diria brevemente, por isso que eu não me preocupo tanto com o tempo, porque eu tenho o hábito de responder assim brevemente. Os militares não são só os pais da República, eles são os pais, os criadores da nação brasileira, porque o dia 19 de abril, que é o dia do Exército, que foi lá o Bolsonaro fazer uma manifestação na frente do quartel-general do Exército, na área militar, na capital do país,
O dia 19 de abril é o dia que o Brasil derrotou os holandeses. E segundo o Exército Brasileiro, é só visitar a página do Exército Brasileiro, aí foi criada a nação brasileira na junção de 3 raças. André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e me esqueci o nome do último. Brancos, negros e índios. Portanto, o Exército não só inventou um país, quando não existia esse país, faltava muito tempo ainda para surgir esse país, 170 anos, como o Exército inventou a democracia racial no século XVII no Brasil. E transformou isso no Dia do Exército. Na época democrática, eu cheguei a ouvir oficiais da Marinha ironizando isso daí, porque a Marinha tem precedência que ela foi criada antes do Exército. Mas como o Exército jogou sua criação para 1648, 49, então a Marinha ficou para trás. No cerimonial, a Marinha fica na frente ainda. Agora, e também tem mais um detalhe, o Exército se considera o criador da própria Amazônia, baseado no fato de que a Amazônia surgiu, segundo o Exército, da criação de fortes militares que deram origem às capitais do norte do país, e que, portanto, foi o Exército que criou a Amazônia. Isso daí ignora completamente o papel da igreja e o papel da própria população brasileira, que foi quem foi para lá para ocupar aquela região. Basta dizer os soldados da borracha, que foram do Ceará para a Amazônia na Segunda Guerra Mundial produzir borracha, que era muito necessária na época da guerra. Então, pelo que eu entendi da sua pergunta, Silvio, há um fato. Eles consideravam a Comissão Nacional da Verdade como revanchismo. E há o choque dessa percepção com a realidade de que eles têm uma cultura que faz deles altamente soberbos em relação ao resto do país. Então, eles jamais iriam aceitar. Na Comissão da Verdade, nós chegamos a falar, não, deveriam ter avançado mais para democratizar as Forças Armadas, porque eles não tinham como reagir. Nós estávamos redondamente errados. Eles tinham como reagir. E eles reagiram. Então, há um choque entre a visão que nós, aqui, temos sobre os militares e a autoimagem que os militares têm. Se eles criaram a nação brasileira, se eles proclamaram a República, se eles salvaram o Brasil do comunismo e se eles fundaram a Amazônia, alguma coisa de profundamente errado tem nessa cultura deles. E com essa cultura, é muito difícil que eles se adaptem à democracia. O ideal seria que os civis tivessem a coragem suficiente para fazer os militares se subordinarem, em primeiro lugar, e segundo, esperar que com o passar do tempo e algumas medidas oportunas aqui e ali, houvesse uma mudança, quer dizer, que dentro das Forças Armadas tivesse pelo menos alguém ali que acreditasse na soberania popular. Ou que dissesse, como diz, por exemplo, o coronel Marcelo Pimentel, que é o único que eu saiba, que dissesse que eles não são o poder moderador. Eles não são a defesa da Constituição em última instância. Quem é, segundo a própria Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Mas o que fazer com relação a uma cultura dessa? Então, de um lado tem civis avançando timidamente sobre prerrogativas militares, há alguns anos atrás, de outro lado você tem militares altamente soberbos em relação ao resto da sociedade, com um complexo de superioridade com relação aos civis. E agora expostos aí a uma situação de que, por exemplo, a maior crise sanitária da história do país foi comandada por um general da ativa. Tem muita coisa em jogo no que está acontecendo hoje. Agora, não esperem desse meio humildade, pedido de desculpas ou aceitação de erros. Isso não vai acontecer. Professor, só uma coisa, como pernambucano, não posso deixar me furtar de dizer o terceiro nome é Henrique Dias, da Batalha. Tá. Eu devia saber, né, professor de História? Ainda bem que eu não pus na lousa, hein? Professor, Só desculpa, Cristina, mas só para estender para a Polícia Militar, eu queria saber se a Polícia Militar compartilha esse sentimento de autoridade, né, maior, enfim, talvez assim como um braço executor
enfim, muito, entre aspas... Não tem essas, não tem como eles terem essa soberba, eles não fundaram nada, e o que tem sim é uma cultura interna de, vamos dizer, considerar a sociedade como inimiga interna. E existe também uma cultura, quem disse foi o Adilson, não fui eu, em que a primeira prova que passa um policial militar para mostrar que ele é um deles, é a primeira morte em que ele é envolvido. Mas isso não tem nada a ver com a mística militar brasileira. Tem a ver com a mentalidade militar, que é uma espécie de colonialismo interno, de violência contra o próprio povo, não é? De manutenção da ordem a qualquer custo. Mas esse é o aspecto militar das polícias militares, mas eles não têm a mística que as Forças Armadas têm, principalmente o Exército. Certo, não me parece, mas eu pensei que podia ter talvez alguma extensão, algum compartilhamento, mas talvez seja bem diferente a história. Sim. Obrigada. Achei muito interessante, na verdade, o lugar dos militares do Exército, principalmente aqui no Brasil. A gente não tem tanta clareza, né? A gente ficou estudando isso muito tempo, né? E na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, na época democrática, a gente conversava muito com eles, a gente participou da elaboração do livro branco de defesa, que já foi um grande retrocesso, mas a gente participou. Até numa das reuniões eu falei, mas esse negócio de vocês fundarem o Brasil em 1648, 49, é um pouco estranho, não? Eles me responderam, na época eles tinham que aguentar, né, nossa insolência, eles responderam, não, enquanto o comando da força falar que é assim, mas eles não defenderam. Agora, hoje em dia, defenderiam, né, com certeza, você pode imaginar a fama que eu tenho lá hoje em dia. Professor, eu vou ler a questão do aluno Vinícius Souza. Diante das constantes ameaças de sublevação por parte de Bolsonaro para os resultados de 2022... há condições de resistência, entre aspas, institucional com sua possível não reeleição? Bom, eu acho que dois temas são importantes aí, um deles nem foi perguntado. O primeiro é esse que ele levanta, quer dizer, há um risco muito grande para a democracia, principalmente considerando que o governo atual foge para frente. Quanto mais ele fica acuado, mais ele avança. E a especialidade número 1 do Bolsonaro é criar caos. Ele tem grande capacidade de fazer isso como presidente da República. Não dá para avaliar ainda como é que a sociedade vai reagir a isso. Eu imagino que vai haver uma grande frente para tentar barrar isso. Vai ser difícil também se dessa frente não tiver nenhum elemento armado, que vai enfrentar como a polícia militar. Os juízes vão enfrentar a polícia militar. Tá? Uma outra coisa é como que uma candidatura democrática deveria cuidar da questão militar. Eu diria o seguinte, por favor, entendam bem isso. Nenhum presidente da República, depois de 85, teve clareza do que fazer com os militares. É impressionante, inclusive, a ignorância do meio militar e da questão da defesa nacional, etc. E tal. Embora o Lula tenha feito muita coisa importante, em termos de retomada do projeto submarino nuclear, a compra dos caças suecos, etc. Embora ele preferisse comprar isso mesmo já foi um sinal, né? Ele almoçou com o Macron e depois, no dia seguinte, ele disse que ele iria comprar os caças da França e avisaram para ele que não, que a Força Aérea já tinha resolvido comprar os da Suécia. Ele teve que voltar atrás. Eu não tenho muita ilusão. Acho que a centro-esquerda vai continuar não entendendo o meio militar. E vai continuar se iludindo. Tá? Para o militar, não adianta você falar não é revanchismo. Ele jamais vai acreditar em você. Não existe a menor possibilidade dele achar que não é revanchismo. Tá? Então, essas ilusões, naquele brilhante discurso que o Lula fez quando ele foi, vamos dizer assim, pôde voltar à vida política, ele falou, puxa, mas não pode dar armamento para o povo, tem que dar armas para as Forças Armadas. E daí, quer dizer, alguém no Exército vai começar a gostar do Lula porque ele falou isso? Ninguém. Não é?
Então, eu diria que a melhor coisa, em certo sentido, é ficar quieto, porque já que não pode mudar, a não ser num processo muito longo e demorado de democratização do país, não é? De fortalecimento das instituições democráticas, então é melhor não falar nada, porque tudo que você falar vai ser tomado como prova de fraqueza. Mas eu não tenho ilusão, não, sobre isso. Eu acho que eu estou acompanhando quem é que está começando a se aproximar do Lula para ajudar a fazer uma saída com relação aos militares. Eu não acho que nenhum desses daí que estão aí, embora sejam pessoas muitas vezes respeitáveis, que vão querer enfrentar a questão. A questão também não pode ser enfrentada a não ser respeitando as relações de força e fazendo avanço onde for possível. Nem é o caso de anunciar o que tem que ser feito. Não precisa fazer isso, não é? Mas eu acho que nós temos que partir da ideia de que as Forças Armadas não podem participar da campanha eleitoral de quem quer que seja, nem que se fosse a favor do candidato democrata, no ano de 2022. O que vale para um, no caso, vale para todos, né? As Forças Armadas entrando na política, elas vão querer um pedaço do poder. Uhum. Professor, eu queria fazer uma questão também, já que nós temos alguns minutinhos. É rápido, é mais um comentário. Naquele momento de estopim da crise em Manaus, eu me lembro de ter lido na mídia, não sei se foi na Folha de São Paulo, uma matéria falando sobre o fato de estarem sobrando vagas vagas nos hospitais militares lá na região, e também vi uma outra matéria dizendo que em alguns quartéis você via distanciamento social exemplar, raríssimos casos de contaminação por coronavírus e assim por diante, né? E o orgulho daqueles militares falando como tudo corria muito bem, né, no seio do Exército. E, ao mesmo tempo, a gente vê um general da ativa organizando essa que foi a campanha sanitária mais mal sucedida da história do nosso país. É muito difícil lidar com isso, né? E imaginar... Desculpa, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque você, em termos de imagem, o que ficou foi a imagem de incompetência. Ninguém vai comentar, não, mas eles cuidaram muito bem dos soldados. Eu conheço gente que fala que nessa questão de como que eles cuidaram dos soldados também teria que avaliar com mais cuidado, não aceitar pelo seu valor de face o que o general Paulo falou naquela entrevista ao Correio Brasiliense no domingo antes da grande crise das demissões. Tá? Pelo que eu conheço do modus operandi dessa geração de oficiais, que um dia vai ter que prestar contas de como é que se comprometeu com o Bolsonaro desse jeito, geração de generais bolsonaristas, que eu mencionei quase todos aqui, pelo que eu conheço deles, o que eles vão tentar daqui para frente é apagar as pegadas. E uma das formas de fazer isso é jogar toda a culpa na costa do coitado do Pazuello, que ficou como uma imagem do general para grande parte da população brasileira. Que não tinha nenhuma imagem de general, passou a ter. Né? Basicamente é isso. Eu acho que a gente conseguiu, embora tendo uma hora para terminar, eu acho que nós conseguimos tocar nos principais problemas. Acho que agora vocês, eu sugeriria que vocês seguissem essas pistas, porque passou a ser um grande assunto da sociologia e da antropologia e da ciência política, né? Vamos dizer, da história, com essa visão. Essa visão minha é uma visão majoritária no pessoal que hoje em dia é crítico do regime. Mas tem gente que acha não, que é um governo militar. Foi uma pergunta que foi colocada aí também. Eu acho que não é. É um governo onde militares e neofascistas disputam espaço e aparentemente os neofascistas estão ganhando. Uhum. Tá ótimo. Ana, faltam 5 minutos. Decida o que a gente faz, se a gente encerra. Não sei se alguém quer acrescentar algo. Só para ir na direção do que o professor João Roberto está falando, eu até coloquei aqui no chat, mas saiu uma pesquisa XP e PESP hoje, é uma pesquisa com amostragem problemática, mas a série temporal é útil. E de dezembro para cá, a popularidade dos militares caiu 12 pontos percentuais. É uma queda muito forte por um período tão curto de tempo. Né?
Isso pode ser até a nossa última fala, né? Quer dizer, eu não tenho nada a acrescentar. O maior orgulho que o Exército tinha é como é que ele tinha conseguido construir uma imagem positiva na sociedade. Então, aí as pesquisas, é a terceira pesquisa já que mostra isso. Uhum. Bom, eu agradeço muito. Não sei se alguém tem alguma outra coisa para acrescentar. Se não for o caso, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, professor João Roberto. Nós não temos uma linha de pesquisa muito forte em sociologia política. Acho que sua contribuição é enorme e pode motivar futuras pesquisas no nosso programa. Agradecemos muito também a participação dos docentes e dos discentes que fizeram suas perguntas e que permitiram que este espaço seja dinâmico e que possamos manter ainda trocas com professores como você no nosso programa. Agradeço muito sua participação e muito obrigada, Cristina, pela moderação deste processo, e eu acho que podemos nos despedir, e professor, que tenha feliz tarde e que seja um bom dia para você. Muito obrigado, é uma honra, viu? Obrigado a todos os colegas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, a gente conversa, tá? Obrigada. Obrigado. Obrigada.